Graças e paz, irmãos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Vamos ler o versículo 19. Amém. A palavra de Deus que diz assim, João capítulo 8, versículo 19. Jesus conversando com alguns escribas, alguns fariseus, né? Jesus, ele diz assim, quer dizer, naquele momento eles lhe perguntaram, né? Então perguntaram-lhe, onde está o seu pai? Perguntaram para Jesus. E Jesus respondeu, vocês não conhecem nem a mim e nem a meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam ao meu pai. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Com certeza essa pergunta aqui era uma pergunta para tirar sarro de Jesus. A pergunta deles era mais ou menos assim, quem é seu pai, né? Que pai é esse? Em tom de sátira, tirando um sarro de Jesus. Né? Com certeza eles estavam querendo tirar sarro de Jesus, mais ou menos desprezando a figura do Pai. E a verdade é essa, meus irmãos. A verdade é essa. Quem despreza a Cristo, despreza ao Pai de Jesus Cristo. É verdade. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Quem tira sarro de Jesus, quem não acredita em Cristo, quem acredita que Jesus não é o Filho de Deus, acima do problema de falar a respeito de Cristo, está falando a respeito da pessoa de Deus que enviou a Cristo. Então, todas as pessoas que rejeitam a Jesus, elas rejeitam o Pai de Jesus. E o Pai de Jesus é o Deus Todo-Poderoso que criou o céu, a terra e tudo que existe. Glória a Deus. Está rejeitando a Jesus. E a resposta de Jesus para eles não foi, ele não deu a resposta, né, onde está o Pai. Ele respondeu, vocês não conhecem. O que Jesus estava falando? Olha, a retribuição da atitude deles de satirizar o Pai de Cristo, né, é a condenação que eles mesmos merecem. É a condenação que eles mesmos merecem. A gente precisa entender que as pessoas que rejeitam a Cristo, as pessoas que rejeitam a Deus, elas estão se rebelando, elas estão, deixando o Senhor, elas estão deixando a Deus. E eles têm uma retribuição. A retribuição é não conhecer a Deus. A retribuição é ficar afastado de Deus. O fruto da rebeldia, o fruto de um coração incrédulo, de um coração mau, é separação de Deus. E é justo. Isso é justo. É justo uma pessoa que despreza a Cristo e despreza a Deus não conhecê-lo. É justo. É justo Deus colocar um véu para essa pessoa. É justo Deus colocar uma venda nos olhos. É justo Deus se separar de uma pessoa que não deseja conhecê-lo. É justo. Essa é a justa condenação dos ímpios. A justa condenação dessas pessoas que estavam tirando o sarro de Jesus era exatamente não saber quem é Cristo. É exatamente não saber quem é Deus. Eles não queriam saber quem é Deus. Eles não queriam saber quem é Cristo. Então é justo para eles não terem acesso a Deus. É justo eles não terem acesso a Deus. E a gente precisa ter isso com segurança no nosso coração. A gente precisa ter segurança. Porque Deus é justo em condenar o ímpio. Ele é justo em condenar o ímpio. Não tem nada de errado nisso. Muitas das vezes nós achamos que todo mundo tem que estar incluso. Muitas das vezes nós achamos, por causa da nossa sociedade, por causa da maneira como nós pensamos, por causa da maneira que o mundo pensa, por causa da maneira como que o pensamento pós-moderno de que todo mundo tem que estar incluso em tudo. Isso é uma mentira. Não existe isso em lugar nenhum no universo. Ninguém está incluso em tudo. Ninguém. Não existe. Isso é uma mentira construída por uma falsa democracia que dizem que existe hoje, mas que não existe. Porque se existisse democracia, não tinha gente passando fome lá fora. Se existe democracia, não tinha gente sem água hoje no Brasil, num país tão rico de recursos.
A verdade é que querem colocar uma falsa democracia para, em nome dessa democracia, roubar e ter uma tirania em cima disso. É o que acontece hoje no nosso país. Só que esse é o pensamento de que todo mundo tem que estar incluso. Só que aqui Jesus, ele não coloca os fariseus, ele fala: vocês não me conhecem. Vocês não me conhecem, vocês não conhecem a mim, não conhecem ao Pai. Vocês não me conhecem, vocês estão fora. Estão fora. Jesus falou isso para aquelas pessoas: vocês estão fora. E a gente tem que ter consciência de que Jesus falou isso. E que se ele falou isso, isso é verdade. E que se ele falou isso, isso acontece. E que se isso acontece, não somos nós que temos que dizer quem tem que estar dentro e quem está fora. É Deus que tem que dizer. É Deus que é soberano. Ele é soberano para dizer quem está dentro e quem está fora. É Deus que faz uma pessoa rebelde ter os seus olhos cerrados. É o próprio Deus, porque qual é a maior condenação de uma pessoa? O afastamento de Deus. A maior condenação de uma pessoa não é perder riquezas, não é perder saúde, não é perder bens, poder. Às vezes Deus entrega a pessoa para ter tudo, mas para não vê-lo, para não enxergá-lo, para se permanecer no pecado até o último dia da sua vida. A justa condenação do ímpio. A justa condenação do ímpio. Deus mantém ele cego até o último dia. Como aconteceu com esses fariseus. Eles ficaram cegos até o último dia. Deus não tirou a venda dos olhos deles. Não tirou. Deus não tirou. Se ele quisesse, ele tirava. Mas Deus não tirou a venda dos seus olhos. A justa condenação do ímpio. Agora, apesar da justa condenação do ímpio, apesar da justa condenação dessas pessoas, nós temos que entender uma coisa. Assim como Deus cega os olhos de alguns para que eles não vejam, se nós olharmos para Jesus, nós conheceremos o Pai. Amém. Se nós olharmos para Cristo, nós veremos a Deus. Se nós enxergarmos, se nós obedientemente buscarmos a Jesus, Deus fará com que a mão de Jesus leve a nossa mão para a mão de Deus. Amém. Deus vai fazer com que Jesus pegue a nossa mão e leve para a mão de Deus. O contrário também é verdadeiro. O contrário também é verdadeiro. Aquele que obedientemente vai até Cristo, de modo nenhum ele lançará fora. Aquele que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. O contrário é verdadeiro. Que é o que está dizendo: se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Quem revela a Deus é Cristo. Quem revela a Deus não é a religião. Quem revela a Deus não é uma pessoa qualquer em todo mundo. Quem revela a Deus é Cristo. Glória a Deus. Então nós precisamos ir a Cristo. Nós precisamos ir a Ele. Nós precisamos ir obedientemente a Ele. Porque Ele nos revela o Pai. É Cristo que nos revela o Pai. Assim como o homem é condenado por a sua rebeldia, por não reconhecer o Pai de Jesus, assim também o homem pode ser salvo reconhecendo o Filho de Deus. Aleluia! Salvo pelo Pai dessa maneira. O contrário também é verdadeiro. Jesus fala: vocês não me conhecem. Se vocês conhecessem a mim, vocês conheceriam ao Pai. E aqui está lançado, meu irmão, a base da nossa fé. É que é só em Jesus. E nada mais. Em nenhuma prática. Em nenhum mérito. Em nada que nós fazemos, mas em tudo que Ele fez. Aleluia, glória a Deus. Em tudo que Ele faz. Em tudo que Ele realiza. Se nós estivermos em Jesus, estivermos obedientemente aos pés da cruz, aos pés de Cristo, se estivermos aos pés do Salvador, Ele vai nos levar ao Pai. Ele vai nos levar ao Pai. Ele vai. Quem que o Senhor mandar Jesus pegar pela mão e levar até Ele, Ele não vai receber. É através do Filho. É através de Deus. E aí aqui, meus irmãos, é tudo que nós temos que fazer. É tudo que nós temos que fazer. É tudo que nós temos que fazer.
Porque quem rejeita o Pai, rejeita o Filho. É tudo que nós temos que fazer é ir para Jesus. É ir para Ele. E nós temos que fazer isso com amor. Nós temos que fazer isso. Vamos fazer isso, meus irmãos, com amor. Vamos fazer isso de todo o nosso coração. Vamos alinhar as diretrizes do nosso coração. Vamos alinhar os nossos propósitos. Glória a Deus. Para ir até Cristo. Amém. Até Cristo. Excluir o resto. E tirar o resto, porque é só em Jesus. O mundo pode gritar que existem várias coisas. Falsos profetas podem dizer que é por outras coisas. Falsos mestres podem dizer que é por outros caminhos. Mas o mestre verdadeiro diz que é só por Ele. Amém. Então nós temos que ir até Ele. É por meio dEle. Vamos realinhar nossa vida para estar com Jesus, porque Ele vai nos mostrar o Pai. Vamos realinhar nossa vida para estar com Jesus, e Ele vai nos dar todas as bênçãos que existem no Pai. Bendito seja Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais. Glória a Deus. Todas as bênçãos celestiais. Amém. Lá em Efésios 1. Bendito seja Verdade. o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Amém. Todas as bênçãos nas regiões celestiais estão à nossa disposição. Amém. Em Jesus. Em Jesus. Amém. Em Cristo. Glória a Deus. Nele a gente não erra. Muitas vezes a gente faz isso, para não errar. É assim, para não errar, é Jesus. Muitas vezes é assim, né? Numa situação difícil a gente faz isso, né? Pô, como é que eu vou fazer então? Para não errar em Jesus. Glória a Deus. Então vamos abandonar todas as outras coisas. Amém. Vamos abandonar todas as outras coisas. Vamos abandonar para ficar só com Jesus. E se a gente ficar só com Jesus, nós vamos conhecer o Pai. Amém. Amém? Pensa. Louvado seja Deus.